gente tá aqui dentro. Né? Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar por aqui. Eu vou fazer do jeito mais simples, fazendo pelo meu celular. Espero que dê certo aí. Tô tentando reiniciar a internet aqui também. Então desculpa aí, pessoal. A aula vai ter que ter esse charme aqui. Então vamos lá. Olha lá, ok. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Que assim seja. Que assim seja. Perdão, viu, pessoal? Eu fiz os testes, não estava dando problema, estava tudo certinho, a aula preparada para vocês, meia hora que eu roubei de vocês. Agora tá ok? Agora tá chegando? O som tá chegando? O som chega para vocês? O som chega também? O som? Eu preciso que vocês digam para mim se o som tá chegando, se o áudio tá chegando, porque aí vai ficar mais fácil para mim aqui também entender o que tá acontecendo. Ok? Beleza? Preciso do feedback de vocês. Tem áudio? Tem áudio aí? Porque eu estou fazendo do celular, então eu não estou vendo o que vocês estão falando. Não estou vendo o que vocês estão falando aqui. Então, eu preciso saber se está chegando para vocês legal. O áudio, vamos lá. Tom, tá tudo bem aí? Você consegue me responder se está chegando? O áudio? Todos... O que está aparecendo aqui é que vocês já estão assistindo, mas não estão respondendo. Então, eu não sei dizer se tem chegado ou não. Eu não consigo ver o bate-papo. Aqui, o bate-papo está aqui, ó. Tá escrito aqui que vocês estão assistindo. Vocês estão assistindo. Agora eu preciso saber se tá chegando o áudio aí para vocês. O que está aparecendo aqui é que vocês já estão assistindo, mas não estão respondendo. Então, eu não sei dizer se tem chegado ou não. Eu não consigo... Agora sim, eu estou me vendo aqui. Ótimo. Pronto. Pronto. Então vamos lá. Pessoal, perdão primeiro, de novo, né? Perdão por isso. Perdão por isso. Perdão por esse tempo que eu fiz vocês perderem aí. Eu já tinha feito tudo... Já tinha feito tudo para dar certo aqui. Infelizmente, não deu certo. Bom, vamos lá. Podemos orar? Podemos falar com Deus um pouquinho? Eu estou com os comentários de vocês aqui. Vamos lá. Deus querido, em Teu nome nós queremos te agradecer a oportunidade de estarmos juntos. Perdão, Pai, porque queríamos ter começado isso mais cedo, atrasamos tudo, desculpa. O Senhor gosta que a gente faça as coisas com um pouco de zelo, e a gente fez com zelo, com cuidado, o Senhor sabe, mas não deu certo. Perdão, Pai, eu quero também pedir perdão pelos meus irmãos que porventura têm algum outro compromisso depois desse horário, e estavam contando que a coisa acontecesse dentro do horário, também não aconteceu, perdão. Mas eu peço ao Seu Espírito que o Senhor possa gerenciar essa situação toda e fazer com que as pessoas aproveitem e recebam aquilo que o Espírito Santo deseja que elas recebam essa noite. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, e nós amamos o Senhor. E por isso sabemos que o Senhor vai fazer cooperar para nós e transformar em benefício tudo isso que está acontecendo agora. Em Teu nome, amém. Amém, 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 amém. Ok, pessoal, então eu pedi na outra transmissão que vocês tivessem colocassem a Bíblia de vocês a postos, e também o grupo de discussão aí, o grupo da igreja, e vocês utilizassem, na hora que vocês colocassem tudo, uma hashtagzinha, hashtag EBN, Escola Bíblica Noturna, para a gente provocar as pessoas também, das que não estão assistindo a EBN, para elas também participarem outra vez, em outra aula, em outra oportunidade. Eu ficar dar aquele gostinho, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo, gente? Vem para a IBN que você vai saber o que está acontecendo. Então vamos. Eu preciso que... A gente vai falar sobre missões e nós vamos tentar entender como esse tema ele é tão importante para a igreja, tanto para a igreja primitiva como para nós como igreja hoje. É muito importante isso. Então é preciso compreender a profundidade desse tema para a igreja local hoje, para a igreja local. Não pode ser apenas para uma ideia
uma questão romântica de missões, né? Porque tem muito disso também. Tem a questão que a gente acaba romantizando missões de uma forma muito... a gente acaba romantizando missões e não dando para ela o peso que realmente ela tem para Deus. E corremos o risco de fazer besteira ou de tomar decisões equivocadas e transformarmos a nossa vida numa grande perda de tempo. E é possível sim perdermos o tempo de tal forma e não levarmos em consideração e perdermos o tempo fazendo coisas das quais Deus não pediu para que nós fizéssemos e achando que estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos mandou. E na verdade, não estamos fazendo. Estamos gastando a nossa experiência de vida e as expectativas de vida, a nossa expectativa de vida, com aquilo que não é bom e fazendo a nossa vida não valer a pena. Eu arrisco dizer que boa parte da nossa angústia existencial, ela parte desse não reconhecimento ou conhecimento do que Deus espera que você faça e que Deus espera que você cumpra. Muita gente não consegue se encontrar na vida e boa parte desse problema que as pessoas não conseguem se encontrar na vida se dá porque ela não consegue entender o seu lugar no reino dos céus e o seu lugar no reino de Deus. Ela não consegue compreender qual é o seu papel em Deus. Ela não consegue. Ela vive em busca de se encontrar. Está sempre tentando se encontrar. Você conhece gente assim? Eu conheço. Gente que está o tempo todo tentando se achar, buscando se encontrar em algum lugar, em algum ambiente, de alguma forma. Lamentavelmente, não são poucas pessoas que vivem assim, né? São insatisfeitas no seu trabalho, insatisfeitas na sua vida. Ok. Feita essa introdução, eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, verso 19 e verso 21. Nós vamos fazer uma leitura juntos e eu gostaria muito da participação de vocês no grupo aí no grupo da igreja. Hashtag provoca os irmãos que estão lá no grupo. O debate entre vocês lá no próprio grupo também, para facilitar até para o pastor Tom e a Elza medirem, né, o termômetro desse tema na comunidade. A primeira coisa que você vai fazer, antes da gente ler o texto de João, o texto que eu mandei para vocês, João 20, 19 a 21, deixa eu colocar aqui se eu coloco aqui no grupo aqui, estamos assistindo, vou tentar colocar aqui, e eu vou colocar o texto para vocês aqui, João, vou colocando os textos que vai ficando mais fácil, né? João capítulo 20, antes da gente ler, eu preciso fazer uma pergunta para vocês, João 20, de 21 em diante, tá bom? Antes da gente ler, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu preciso que você escreva no papel agora para mim. Na verdade, não precisa escrever no papel não. Escreve nos comentários agora aí. Escreve nos comentários qual foi a coisa mais perigosa que você fez na sua vida. Qual foi a coisa mais perigosa? Claro, né? Pelo amor de Deus, né? Se você pode colocar aí, se isso não vai te comprometer, você põe aí no grupo aí para todo mundo ver. Se é uma coisa que vai te comprometer, escreve só no papelzinho aí e abafa o caso. A gente não quer criar problema para você, irmão nem irmã, viu? Eu não quero criar nenhum problema para vocês aí não, para você. Então vamos lá. Escreve qual foi a coisa mais perigosa que você cometeu, que você fez. Qual foi a coisa mais perigosa? Qual foi a coisa mais perigosa que você fez aí? Eu não estou acompanhando os comentários, eu estou tentando ver aqui, mas eu não consigo ver aqui pelo celular. Então, paciência, né? Eu tenho aqui, sei quem são os meus espectadores. Vamos lá. Então, qual foi a coisa mais perigosa que você fez na sua vida? Escreve aí pra gente. E depois,
Diz para mim qual foi a coisa mais importante que você fez na sua vida. Qual foi a coisa mais perigosa que você fez na sua vida? E depois você vai dizer para mim qual a coisa mais importante que você fez na sua vida. Qual a coisa mais importante que você fez na sua vida? Qual foi? Conta para mim qual foi a coisa mais importante que você fez na sua vida. Pode colocar no grupo aí da igreja, olha lá, virando de cabeça para baixo, voltando para ver se alguém quer. A coisa mais perigosa. A Elza pôs assim, ó. Casar. Tem um cara que falou o seguinte: ele disse que quando ele morrer, ele quer que enterre ele com um anel. Pra que enterrar com o anel? Para que Deus saiba que para ele deixar ele entrar no céu, porque ele viveu no inferno a vida inteira. Meu Deus do céu, não é assim. Uma coisa mais perigosa que você fez. Vamos lá, João capítulo 20. Como a gente tem um pequeno delay, eu vou adiantando aqui e depois ler o que vocês colocaram ali. A gente não tá. João capítulo 20, verso 19 a 21. Eu coloquei 20 a 21, mas é João 20, 19 a 21, ok? Então vamos lá, ter um filho. Ixi, é verdade. Essa foi a coisa mais corajosa ou perigosa? Corajosa. Serve para as duas perguntas. Casar para as duas. Então vamos lá. Vamos ler esse texto e é importante a gente dar uma olhada no que ele está dizendo para a gente. João capítulo 20, do verso 21, do verso 19 ao verso 21 diz o seguinte. Vamos lá. Acompanhe comigo. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, ou seja, domingo, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e do lado, e eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele diz: Paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Então, vamos fazer um passeio por esse texto, tudo bem? Vamos fazer um passeio por esse texto. João 20, 19, 21 é um domingo. Esse texto registra que é um domingo, ok? É um domingo. E eles estão se reunindo de portas trancadas. Um domingo é um dia de culto, um dia de reunião, eles estão em portas trancadas. De repente, Jesus aparece para eles e diz: Paz. Por quê? Porque eles estavam aterrorizados. Jesus já tinha acabado de ressuscitar. Outros textos vão dizer que ele já havia aparecido outras vezes, mas eles estavam assustados, estavam preocupados. O que vai acontecer comigo agora? O que vai acontecer? Não? O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Então eu preciso tomar muito cuidado. Eles precisam tomar muito cuidado. Eles estão falando: vão morrer. A qualquer momento vão nos matar. A qualquer momento vão nos destruir. A qualquer momento vão nos destruir. E eles dizem o seguinte. E eles ouvem o seguinte, na verdade. Eles ouvem o seguinte: paz seja com vocês. Né? Eu estou com a impressão que eu estou olhando para o outro lado, mas eu preciso olhar aqui para a câmera. Olhe para a câmera. Olhe para a câmera. Deixa eu ver se... E aí eles dizem que estão assustados. Jesus mostra as feridas, fala: sou eu. Confirma quem é ele. Eles se enchem de alegria. Jesus então sopra o Espírito Santo, sopra sobre eles o Espírito, e eles recebem, e eles ficam alegres, ficam cheios. Vamos para outro texto? Mateus capítulo 16 a 20. Mateus capítulo 16 a 20. Mateus 28, de 16 a 20. Você que dá começar as coisas apressadas assim, você perde, você acelera. Mateus 28, de 16 a 20. Vamos ler esse texto, então? Vamos lá?
Mateus 28, de 16 a 20. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos dar uma olhada também nesse cenário? Vamos avaliar esse cenário? Vamos olhar esse cenário com bastante cuidado? Olha o que diz esse cenário. Eram 11, não eram mais 12, eram 11 pessoas que foram encontrar com Jesus no local combinado. Ok. Alguns duvidaram. Ok. Jesus então se aproxima e diz para eles: olha, toda autoridade foi me dada nos céus e da terra. Como eu tenho essa autoridade, então, por eu ter essa autoridade, eu quero que vocês agora vão, ou seja, ao ir, discipulem e batizem. E vão fazer isso como se eu estivesse fazendo, quer dizer, em nome de. Então, vocês vão fazer tudo isso como se eu mesmo estivesse indo e fazendo no lugar de vocês. Então, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão, no meu nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês vão ensiná-los a obedecer tudo o que eu ensinei vocês a fazerem. E lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias. Tá ok? Olhamos esse cenário? Ok. Vamos olhar esse cenário por um outro olhar. Quer dizer, nós olhamos pelo olhar de João, agora nós olhamos pelo olhar de Mateus, agora nós vamos ver pelo olhar de Marcos. Marcos, capítulo 16, verso 14 em diante. Marcos 16, verso 14 em diante. Só vou pedir uma gentileza. Lá, por favor. A TV, esse papai tá dando aula aqui. Eu tô falando ao vivo que eu tô dando aula e a TV tá ligada. Desculpa, viu, gente? Eu havia pedido para desligar e não desligaram. É que vaza o som para cá. Marcos, capítulo 16, do verso 14 em diante. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naquele que tinham visto depois da ressurreição. Jesus lhes disse: Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Atenção pela palavra, e o Senhor cooperava com eles. Cooperava com eles. Seguimos em frente. Outro cenário agora. Nós estamos olhando o mesmo cenário, com uma outra visão. Vamos para Lucas 24:36. Lucas 24:36. Beleza? Todo mundo aí? Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Tá todo mundo comigo aí? Se tá todo mundo comigo, eu fico feliz. Então vamos a Lucas, capítulo 24, verso 36. Lucas 24:36. Lucas 24:36. Lucas 24:36 diz assim:
Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido. São os dois do caminho de Emaús, enquanto andavam pelo caminho, e como haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque o seu coração está cheio de dúvida. Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e, como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles continuavam sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas, os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão de pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Seguindo um pouquinho, agora vamos lá para o livro de Atos. Atos capítulo 2, verso 1 a 4. Atos, aí a gente anda mais um pouquinho, Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Então vamos lá, Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4, lemos: no dia de Pentecostes, todos estavam, deixa eu mudar minha colinha aqui, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde eles estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Aí vamos pro verso 43, 2:43. Vai lá, pula pro 2:43. 2:43 diz, aí no verso 43, deixa eu anotar aqui. Aí vamos lá pro verso 43, diz: havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Vamos lá. A gente ainda vai voltar aqui um pouquinho no livro de Atos, mas por enquanto a gente vai ficar por aqui nesses textos que a gente acabou de ler. O que eu preciso que você entenda comigo, compreenda comigo o que significa e qual é o peso desses textos bíblicos para que você compreenda o que está envolvido quando nós falamos missões. Para além da teologia de missões, que a gente precisa estar estudando o tempo todo, a gente precisa entender algumas coisas que são inerentes aos servos e servas de Deus. Se você der uma passada de novo no texto bíblico aqui, se você der uma passada de novo nesses textos que a gente passou aqui, você vai encontrar algumas coisas que são comuns, que todos os autores que registraram aquele momento, aquele encontro com Jesus, então, tanto Mateus, como Marcos, como Lucas e como João, tanto no livro de Atos como também no livro de Lucas, eles registram, esses autores, os apóstolos, os evangelistas, algo em comum, algumas coisas em comum, mas há uma coisa que está presente em todos os lugares, o medo. O medo está presente em todos os lugares.
E é interessante porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é exatamente isso. O medo é que trava a obra missionária. Uma das perguntas que eu sempre recebo aqui, quando as pessoas perguntam, porque elas perguntam, mas como você pensou em Espanha? Porque, na verdade, o que está por detrás, o que você pensou em ir para a Espanha como é que você teve coragem de ir para a Espanha e tem certeza que é Espanha? E aí, quando eles perguntam assim, a igreja que te sustenta aí, quem é a igreja que te sustenta? Aí eu digo, eu não tenho igreja que me sustenta, eu tenho 3 congregações que me apoiam. Tem uma no Rio de Janeiro que me apoia mensalmente com R$50. Tem uma outra no Rio de Janeiro que me apoia mensalmente com R$300. E tem a minha igreja, que é a minha igreja que me enviou, que estendeu as mãos, que eu contribuo lá todos os meses com o dízimo de um salário mínimo. Quer dizer, não, o dízimo do salário mínimo dá em torno de uns R$120 por mês. Quer dizer, ela não me passa nada. Eu que contribuo porque é uma igreja muito pobre, uma igreja que não tem recursos para pagar o pastor local que está lá. Então eu acabo dividindo das ofertas que eu recebo, eu divido com ela. Então as pessoas ficam assustadas, mas como é isso? Como funciona? Não sei. Não sei. Mas você não tem medo? Todos os dias eu tenho medo. Todos os dias eu tenho medo. Porque a obra missionária, ela tem esse ingrediente. E está aqui, o medo. O medo é o elemento presente na vida dos discípulos. Olha só, eu tenho uma vida com Jesus que eu considero boa. Não considero a ideal, nem a melhor, e gostaria de estar bem melhor do que eu estou agora. Mas esses caras, eles tiveram um contato com o sobrenatural. Eles viram Lázaro ressuscitar. Eles viram a multiplicação dos pães. Eles viram Jesus enviando que eles fizessem e retirassem peixes do lugar onde não tinha peixe. Eles viram a obra redentora de Jesus. No entanto, eles ainda estavam repletos de medo da perseguição dos outros judeus, medo do Estado romano, medo de perder a vida. Eles estavam com medo de perder a vida. O que vai ser da minha vida agora? O que eu vou fazer da minha vida agora? Qual o destino vou dar à minha vida agora? Essas coisas estavam dominando a cabeça dos discípulos. Tanto é que em todas as vezes que, em alguns textos que nós lemos aqui, em uma Jesus repreende, mas em outro ele diz, paz seja convosco, fiquem calmos. Fiquem calmos. Porque é exatamente esse elemento, medo, que não identificado, ele não é tratado. Então ele não pode ser confrontado com a paz que vem da parte de Jesus. Então, um elemento comum em todas as mensagens que nós lemos aqui, medo. Medo. E é isso que faz com que você trave e não faça aquilo que Jesus mandou você fazer. Medo. Medo de perder sua reputação, medo de ser tratado como uma pessoa idiota, medo de que as pessoas pensem que você é incapaz, que você é simplório. Outras pessoas têm medo de falar de Jesus para as outras pessoas porque tem vergonha. Não tem vergonha de passar fake news no WhatsApp, não tem vergonha de ver pornografia, não tem vergonha de compartilhar pornografia, não tem vergonha de torcer pro Santos. Ops, desculpa, foi mal. Eu não queria falar do Santos. Não tem um monte de vergonhas, mas morre de vergonha de falar do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque tem algum tipo de medo que está aí. Tem algum tipo de medo que impede. Tem algum tipo de medo que impede. Tem gente que tem medo e não fala do Evangelho. E os discípulos estavam na mesma situação. Estavam com muito medo. Muito medo. Os discípulos tinham muito medo. Muito medo. E o Senhor sabia que eles tinham medo. Por isso, todas as vezes que Jesus os encontrou, ou com portas trancadas, ou com sentimento de incredulidade, ou assustados, ou com dúvida, ou em outros momentos com muito medo, com muito receio, o Senhor Jesus abriu a boca dizendo, tenho autoridade. Jesus abriu a boca dizendo, eu tenho paz. Jesus abriu a boca e disse, eu estou com vocês o tempo todo.
Estou com vocês o tempo todo. Então Jesus não deixou não tratou, não passou por cima dessa situação, porque é uma situação real. O que te faz, por exemplo, a não ter uma mente missionária? Vou explicar para você o que é ter uma mente missionária. Explico para você. Nada na sua vida gira em torno de você. Você vai dizer assim, Jesus, reina em mim. Você diz também, Jesus, tudo é teu. Você diz, Jesus, eu entrego a minha vida no teu altar. Você diz, Jesus, a minha vida ela é sua. Mas é uma mentira. Porque você tem o controle da sua vida. Porque as suas decisões são voltadas para a sua sobrevivência e não para fazer a mensagem do Evangelho realidade em todos os lugares do mundo, começando por Praia Grande, São Vicente, a Baixada Santista, toda a Baixada Santista. Não é. Com toda franqueza, boa parte dos irmãos não vivem assim. Vivem para manter as suas próprias realidades e a sua própria sobrevivência. Então, o centro do universo é o seu estômago. É o estômago, não é a missão. Porque você não põe em risco a sua vida. Você não está pondo em risco a sua vida por conta da pregação do Evangelho. Mas o que você está fazendo é adequar a sua realidade evangélica à realidade dos negócios e a vida que você leva. E isso está certo? Não. Mas muito provavelmente você deve ter recebido a visita de Jesus muitas vezes dizendo para você, não tema. Ou Jesus entrando em contato com você dizendo, paz. Paz. Quantas e quantas vezes eu ouvi Jesus dizendo para mim, paz. Porque o meu coração também é repleto de medo. Sou ser humano. Quem não tem medo? Eu morro de medo. Morro de medo. Morro de medo. Em João capítulo 20, do verso 19 a 21, nós encontramos eles de portas trancadas. E quando eles viram as feridas de Jesus, eles se encheram de uma forte alegria. Mas ainda estavam amedrontados. Sabe o que isso quer dizer? É que muitas vezes a presença de Jesus nos alegra. Cara, culto de oração, culto no domingo, a celebração de domingo, as músicas, a mensagem, tudo que envolve, sabe, o ambiente de culto. A gente sai dali em êxtase. Jesus de fato estava ali. Mas a gente ainda está com medo. E não põe adiante aquilo que ele mandou a gente fazer. Lá em Mateus, no capítulo 28, versos 16 a 20, a gente encontra os 11. E alguns estavam duvidando, mas o adoraram. Adoração e dúvida não tem problema. Eles adoraram, o texto diz que eles adoraram a Jesus. Mas depois estavam com o coração todo cheio de dúvidas. Estavam com muitas dúvidas, muitas dúvidas. E Jesus se aproxima a essa gente cheia de dúvida e diz, olha, quero que vocês entendam. Não é necessário ter dúvidas. Não é necessário ter medo. Sabe por quê? Porque toda a autoridade foi me dada no céu e aqui na terra. Toda a autoridade. Toda a autoridade foi me dada nos céus e toda a autoridade foi dada na terra. Então vocês não precisam ficar acanhados e nem amontoados aí com dúvidas. O que vocês precisam fazer é, ao ir, vocês têm que discipular e batizar essas pessoas. Porque vocês vão fazer isso por mim, como se eu estivesse fazendo. E vocês vão ensinar essas pessoas tudo aquilo que eu disse que era para ser feito. E eu quero que vocês saibam, disse Jesus, que não só a autoridade, eu tenho essa autoridade, estou dizendo para vocês irem. Eu estou dizendo que enquanto vocês estiverem indo, eu sei que vocês têm medo. Eu sei, eu quero lhes dar uma garantia. Eu estarei com vocês. E aí, é interessante porque esse andar de Jesus
Não é um andar para resolver os seus problemas aí da sua vida cotidiana. Esse andar de Jesus, que lembre-se, eu estarei com vocês, é quando nós estivermos com Ele em missão. Não é para resolver os seus problemas do seu dia a dia, nas coisas dos seus corres que você faz aí na sua vida cotidiana. Não é você subindo e descendo a serra todos os dias para resolver os seus problemas pessoais. Não, 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 não. Jesus só caminha, na verdade, lembre-se, eu estarei com vocês e nós estaremos com eles se a gente estiver no mesmo lugar. Se a gente estiver no mesmo lugar, se a gente não estiver andando com ele, não estiver com ele no mesmo lugar, ele não está com a gente. Não adianta você achar que Jesus está com você bancando as suas aventuras da vida. Não, não, não. Só quando você está com ele, ele está contigo. Ou seja, em missão. Porque Jesus está em missão. Seguimos em frente. Se pintar alguma dúvida aí, gente, pode mandar pergunta. Seguimos em frente. Lá em Marcos capítulo 16, 14, ele repreende os discípulos e a repreende porque eles também estão com medo. E também ele diz, olha, vai e anuncie. Mas ele diz uma coisa interessante nesse texto. Ele diz que enquanto estivermos em missão, algumas coisas vão acontecer juntamente com quem está trabalhando. Ele diz que nós vamos expulsar demônios, vamos falar novas línguas, vamos correr risco de vida, risco iminente de vida o tempo todo, e curas vão acontecer. Curas, milagres e curas vão acontecer. Porque esses são os sinais que vão seguir aqueles que estão em missão. Um dia alguém me perguntou, pastor, quando será que o senhor vai avivar a sua igreja? Para que a gente veja os milagres acontecendo ao nosso redor. Que a gente veja os milagres acontecendo como aconteciam na época dos apóstolos. Que as coisas aconteçam assim, os milagres. Quando os milagres? Falou, quando a gente começar a pregar o evangelho a toda criatura sem medo nenhum. Fazer aquilo que ele mandou fazer. Porque ele disse que só vai acontecer isso quando a gente começar a pregar. Quando a gente começar a fazer discípulos. Quando a gente começar a anunciar. Talvez essa falta desses sinais é porque você não está fazendo aquilo que realmente tem que ser feito. Sinais que seguirão. Se segue, vem atrás. Você tem que estar pregando, irmão. Você tem que estar em missão. Então as pessoas querem o milagre, querem a projeção do milagre, querem a cura, querem fazer o quiprocró do evangelho e sapateio e aquela coisa toda, mas não querem o desencadeador, quer dizer, o fio condutor, o start, né? O que dá o X da combustão, que é a pregação, que é o anúncio do evangelho, que é o anúncio do evangelho, que é o anúncio do evangelho. Essas coisas todas, elas são muito... É porque a gente lê o texto, mas a gente não consegue entender o que o texto está dizendo. Muitas vezes a gente cai nessa armadilha. Mas o que Jesus está dizendo aqui, nesse texto de Marcos, é que ao ir, nós não precisamos ter medo. Por quê? Primeiro porque aquilo que nós não vemos, quer dizer, os principados e potestades que estão nas regiões celestiais, elas estarão sobre nossas ordens. Nós podemos, no nome do Cordeiro, no nome do Cristo, no nome de Jesus, fazê-las calar e sair. Não haverá impedimento cultural nem linguístico, porque nós vamos falar línguas, de outras pessoas. Ele vai tirar aquela rolha que impede a rolha da Babilônia, de Babel. Puf, que aí você vai aprender novas línguas. Nós não sofreremos, nós teremos uma proteção sobrenatural sobre causas naturais. Aquele de serpente, escorpião, não vai meter a mão na serpente e no escorpião e nem vai se aventurar a ficar andando e tentando escapar. Não vou pregar o evangelho para todo mundo que o coronavírus não vai pegar em mim. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que essas coisas são sinais que seguem aqueles que pregam. Cautela, responsabilidade, não tente o Senhor seu Deus. E a quarta coisa é que muitas vai ter curas. Então essas coisas todas que vão seguir aqueles que pregam são elementos para testificar da presença de Deus naquele lugar. Isso está claro para você? Eu gostaria que você escrevesse aí
deixar, se tiver alguma dúvida, pode colocar aí. Não tem, sabe, as coisas não são muito complicadas de entender. Tá claro, Jesus está dizendo que, olha, eu entendo que vocês têm medo. Eu sei que vocês têm medo. Então deixa eu falar para vocês. Eu não estou desconsiderando o medo de vocês. Estou vendo, tá na cara. Isso não vai ser só vocês, serão outros também. Então deixa eu dar uma garantia para vocês. Eu tenho autoridade nos céus e na terra. Deixa eu dar outra garantia para vocês. Eu vou estar com vocês. Fiquem tranquilos. Vou dar outra garantia. Vou soprar o meu espírito em vocês. Vou dar outra garantia. Eu não vou desgrudar de vocês enquanto vocês estiverem pregando. Ah, tá pouco, então vou dar outra garantia. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar outras línguas, vocês serão protegidos de doenças e causas naturais, e eu vou curar vocês. Eu vou curar, vou deixar curado, as coisas os doentes vão ser curados, os mortos serão ressuscitados. E lá em Lucas ele fala e outra, eu vou abrir a mente de vocês, porque vocês são muito obtusos, vocês são cabeções, eu vou abrir a mente de vocês. E vou fazer com que vocês entendam que tudo aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento se cumpre agora em mim. Então há promessas, muito mais promessas que eu estou falando agora para vocês. Então, estar em missão não deixa a gente não ter medo de estar em missão. E Jesus, por entender que há um medo legítimo e real, porque somos criaturas caídas, ele põe um monte de garantias. Agora, se você não crê, se você acha que as garantias de Jesus são poucas, se você acha que as garantias de Jesus são garantias, por exemplo, de um chinês que você compra lá do AliExpress, paciência. Aí é com você. Porque lá em Atos 2:1-4, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Olha o que ocorre com os discípulos. Eles falaram outras línguas, conforme Jesus havia dito em Marcos capítulo 16. Realizaram milagres, conforme Jesus havia dito em Marcos capítulo 16, lá no verso 43. Mas também correram risco, foram presos, mas foram libertos de forma milagrosa. E foram capacitados pelo Espírito Santo. Abriu a mente deles. Abriu a mente. A mente deles foi aberta a mente foi aberta. Explosão de mente. Mas eu queria que você lesse comigo um texto, o último texto dessa noite, que é Atos. Queria ler com você Atos 4, do verso 23 ao verso 31. Atos 4, do verso 23 ao verso 31. Você pode ler comigo? Queria que você lesse comigo. É uma oração. É uma oração. E eu queria te desafiar a fazer essa oração. Eu vou te explicar como você pode fazer isso. Olha o que os discípulos falaram aqui. Assim que foram libertos, Pedro e João, porque eles estavam presos, Tiago foi morto. Não sei se vocês se lembram disso. Tiago foi morto. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam. Os outros irmãos voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhe contaram que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Olha a oração que eles fizeram. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. O Senhor disse, por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu ungido, ou seu Cristo. Salmos 2, de 1-2, que eles citaram aqui. De fato, isto aconteceu aqui, nesta cidade. E eles estão orando, não esqueça que eles estão orando ao Senhor. Pois Herodes, Antipas,
o governador Pôncio Pilatos, os gentios, o povo de Israel, se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem, para anunciar a palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizadas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha só o que ocorre. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Algumas coisas importantes para você entender o peso disso. Vamos lá? Primeira coisa. Esse texto é depois do batismo do Espírito Santo. Eles já estavam cheios do Espírito Santo, já tinham falado com coragem, já haviam anunciado o Evangelho, mas se transcorre um tempo aqui. 3, 4 anos eles estão aqui. Entre 3 e 4 anos, esse inteirinho aqui entre a primeira manifestação do Espírito Santo na casa, a pregação de Pedro, a primeira e segunda pregação de Pedro, e agora eles estão aterrorizados, porque eles estão com medo, é um ambiente hostil. Havia um burburinho nas cidades, vamos prender esses caras, vamos matar esses caras, porque Tiago já havia sido morto. Agora era Pedro e João. Não é mais cantar, não dá mais para cantar Pedro, Tiago e João no barquinho, porque Tiago já não está mais no barquinho. Tiago agora é só uma fotografia na estante. E aí eles oram. Quando Pedro e João são libertos, eles estão assustados. Porque eles pensam, pegaram os apóstolos, vamos nos pegar também. O que eu vou fazer? E eles estavam cheios do Espírito Santo, tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Já conheciam o mover, as curas. Mas eles oram. E eles pedem, eles estão lendo a ameaça. Há uma ameaça. Senhor, ouve as ameaças. Senhor, há uma ameaça. Há uma ameaça agora acontecendo. Qual é a ameaça que está te ofendendo agora, meu irmão? É a ameaça do emprego? Você tem medo de não pagar as contas? Qual que é a ameaça? Qual que é a ameaça? Me conta. Qual é a ameaça que te assusta agora? Qual é a ameaça que te põe medroso ou medrosa? Ouve. O que o senhor tem que ouvir agora? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Senhor, ouve as ameaças. Meu dinheiro é pouco. Minhas dívidas são muitas. Eu não consigo falar do Evangelho para as pessoas. Eu não tenho interesse em falar o Evangelho para as pessoas. Eu não tenho interesse de pregar. Eu não tenho interesse de anunciar. Eu não tenho interesse de discipular. Eu não tenho interesse nenhum, Senhor. Por quê? Porque as ameaças são a minha preguiça, a minha inoperância, o meu desrespeito à tua palavra. Eu não acredito que o que o senhor fala é verdade, porque minha vida só é problema. O que você vai falar? Eu não sei. A ameaça real dessas pessoas tem nome. Eles dizem aqui, olha só, verso 29 de Atos capítulo 4. 4:29. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles. Deles quem? De Pôncio Pilatos, os gentios, o povo de Israel, que estão unidos para matar esse povo. Quais são as ameaças que estão aí, que você vai ter que fazer Deus ouvir? Ouve, Senhor. Ouve as nossas ameaças. Ouve as ameaças. Ou é só preguiça mesmo? Ou é só preguiça? Porque às vezes é preguiça. Às vezes é desobediência mesmo. Às vezes é porque você não sabia. Às vezes você achava que a sua vida girava em torno de ser feliz. Sua vida não gira em torno de você ser feliz. Eu queria te dar uma triste notícia. A nossa vida não gira em torno
da nossa felicidade. A nossa vida gira em torno de cumprir a missão que Jesus nos mandou fazer, custando inclusive a possibilidade de sermos felizes. É isso que talvez está faltando você entender. Eu não consigo, é muito complicado. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu explico isso e falo isso com muito temor e tremor do Senhor Jesus. Com essa variação cambial, ou seja, o euro hoje fechou a 6,40. Em março, final de março, meio de março, ele estava 4,60, 4,70. No fevereiro ele estava 4,60. Em fevereiro ele estava quase 4,60. Foi chegando no final de fevereiro 5,5. A gente já estava assustado, alguma coisa assim. Mas de fevereiro para maio ele teve um aumento de R$2. Ou seja, as mesmas despesas que eu tenho aqui aumentaram R$2.000. Quer dizer, eu não aumentei nenhuma despesa e todas as despesas agora dão R$2.000. Eu fui um dia desses, eu fui dormir preocupado. Assim como os discípulos, eu orei. Senhor, houve a ameaça. O câmbio. O câmbio é a minha ameaça. O câmbio. Senhor, o número de mantenedores, eu nem sei quem são, porque todos os meses aparece, o senhor envia um grupo e nunca repete. Às vezes repete, tem 10 a 12 mantenedores que são contínuos. Eu não sei de onde vai vir o dinheiro, como eu nunca sei, mas, Senhor, ouve a minha ameaça. Ouve a ameaça que está sobre nós. O câmbio é uma ameaça. E o Senhor me disse, não se preocupa. E uma paz veio, dizendo, não se preocupe, vai dar tudo certo. Nós pagamos todos os meses aqui o aluguel da base, onde nós estamos. Aqui é a minha casa, mas a casa é a base missionária que nós temos aqui na Espanha. E todos os meses a gente faz o depósito dia 10, eu tenho até o dia 13 para fazer o depósito, mas eu sempre deposito dia 10, 3 dias antes. Deu dia 8, sexta-feira, é isso? Sexta-feira. Eu tinha que levantar R$2.250 para pagar o aluguel. Estou contando isso como uma experiência, irmãos. E fui deitar e fiz essa oração ao Senhor. Senhor, eu tenho R$475 na conta. De 475 para 250, o senhor sabe quanto tem que falta. E eu não sei de onde vai vir. Não sei. Porque para alcançar os 1.600 a gente sabe. É o que dava antes. Mas que precisa completar agora por causa da diferença de câmbio, não sei de onde vai vir esse dinheiro. E fui dormir. Houve a minha ameaça, houve as ameaças. O câmbio é uma ameaça pra gente. E aí eu fui dormir. Frigir dos ovos. Segunda-feira nós pagamos o aluguel. É assim. Vamos às dúvidas que estão aqui. Vamos lá. Vamos aos comentários. Algumas perguntas. Eu também te amo, Tom. Vamos seguindo aqui. Vamos lá. O Divaldo diz que eu estou tentando seguir a palavra de Cristo. É difícil estar há mais de meio século com os vícios do mundo e mudar de uma hora para outra não é fácil. Não é fácil mesmo. Aos poucos estou me desintoxicando. Glória a Deus por isso. Desses vícios para entrar neste novo universo que é seguir o Evangelho de Cristo. Aleluia. O primeiro passo, diz o Dinaldo, seguir o Evangelho, o primeiro passo eu já dei. Preciso continuar até alcançar esse objetivo. Vou conseguir, vai mesmo, meu irmão. Abraça seus irmãos mais velhos na fé e nós vamos chegar lá, irmão. Nós vamos chegar lá.
Nós vamos chegar lá. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Aí a Cristina diz, respondendo para Deus te abençoe e te fortaleça. Isso foi de Dinaldo, é verdade. Todos aqui, glória a Deus. Ó, se... A Elza diz que nem tem dúvida. Gente, o medo é o elemento que Jesus já conta com ele. Ele já conta com o seu medo. Agora, o que ele faz? Como ele já conta com o elemento medo da parte da igreja, ele faz algumas promessas. A presença, o poder, a autoridade, os milagres que vão seguir. Então o que a gente precisa ter agora é acreditar. E missões só tem um jeito de fazer. Pregando o evangelho, orando por quem está pregando o evangelho e contribuindo com quem está fazendo isso. Quer dizer, não é ou, é simultaneamente não dou conta de falar, no mesmo tempo. Então, eu ia falar uma palavra bonita aqui, mas não dei conta. Então você tem que fazer ela. Você tem que, enquanto você está pregando o evangelho, você está orando por quem está fazendo isso do outro lado da rua. E ao mesmo tempo você está pondo a mão no bolso para ajudar quem está lá do outro lado da rua, do outro lado do mundo fazendo isso. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É assim que funciona. É assim que funciona. Se você não está envolvido com missões, você não está envolvido com Deus. Deixa eu ser claro. Jesus disse que estaria conosco, é uma promessa da sua presença. E ele está em missão. Se você não está em missão, você e Jesus estão em dois lugares diferentes. Ele está fazendo uma coisa, você está fazendo outra. Ele não chamou você para cuidar da sua vida. Ele chamou para você cuidar daquilo que ele mandou você fazer. Não é para você se preocupar em resolver os problemas da sua existência. Isso cabe a ele. O que cabe a você é obedecê-lo em missões. E missões não é atravessar o Atlântico. Missões é atravessar a rua. Atravessar o limite do quarto. Missões é atravessar a quadra. Missões é atravessar o Atlântico também. Mas é preciso que você se mobilize. Então, se você não está anunciando o evangelho para alguém, então você está tendo companhia de quem? Nem anjo da guarda você tem, meu irmão. Se você não estiver evangelizando. O anjo vai te proteger do quê? Para quê? Se você está pondo sua vida em risco, por sua conta em risco mesmo. Porque uma coisa é você expor sua vida pelo evangelho. A outra é você expor sua vida pelo seu estômago. Então a gente precisa entender isso. Beleza. Se tem alguma outra dúvida, eu estou aqui. Deus abençoe. Eu não sei se a gente continua ou se para. Vou precisar que a Elza entre aí, ou o Tom entre nos comentários. Tá. A Elza diz que, pelo amor de Deus, quando acabar a live, compartilhe letras maiúsculas e caps lock. Compartilha ela para que ela fique na página da igreja. Pelo amor de Deus, se você apenas encerrar, ela some. Fica tranquilo, eu vou fazer direitinho. Tá bom? É isso. É isso que eu tinha para a nossa CBN. Mais uma vez, peço desculpas às pessoas que chegaram no horário, né? Nós também chegamos, eu cheguei 20 minutos antes fazendo os testes, mas levei 40 minutos para poder acertar e não deu certo fazer do jeito que eu queria. E agora tive que usar o celular aqui de bate-pronto para fazer. Perdão, em nome de Jesus, a nossa intenção era ter feito no horário para que todos pudessem usufruir bem. Obrigado, Elza. Obrigado, Tom. Posso encerrar aqui então? Posso concluir? Concluo. É isso. Tá bom, é isso. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Também amo vocês. Vou concluir aqui. Obrigado, gente. Só concluir. Vamos lá.